Irmãos, a palavra é algo maravilhoso. Quando uma pessoa encontra com a palavra de Deus, ela entra nela a esperança, né? Começa a ter esperança. Porque o homem no mundo não tem esperança, irmão. Não tem esperança. Qualquer coisinha que aperta, o homem já fica sem esperança. Não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer. Não tem aquele sentimento de que tem alguém protegendo ele, né? Não é verdade? Nós temos, né? Jesus do nosso lado. Então, sabe, a palavra, ela é tremenda, é necessária, a gente precisa dela. Por isso que as igrejas ministram palavra. E também tem escolas, né? Como nós temos escola, como muitas igrejas também têm escola, né? Amém? Para aprender. Glória a Deus, né? E o propósito é nós fazemos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você creia em Jesus. Essa é a exclusiva. Qual é a vontade de Deus? Que você creia em Jesus. Que você creia na sua palavra. Amém? Sabe, irmão, a gente tem que entender assim, a gente vive muitas lutas. Não tem como. Jesus não enganou ninguém aqui, certo? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas ele deu uma garantia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você também vai vencer o mundo. Amém? Falou isso para a igreja. Então Jesus é muito sincero, muito transparente, não engana ninguém. Ele fala sempre a verdade. Você sabe que eu tive dando uma avaliada, sabe quando a gente entender assim que Satanás, ele conhece a estrutura do homem. Por isso ele tem facilidade por isso que ele insiste em tocar em nós. Não, ele mesmo sabe que no servo do Senhor o maligno não toca. Mas ele conhecendo a estrutura do homem, só para você ter uma ideia, eu não vou falar sobre estrutura, mas só para você ter uma ideia. Por exemplo, olhos é uma estrutura do homem que Deus deu, não é? Se os teus olhos foram maus, forem trevas, com grande são as trevas. É uma estrutura que está no homem, o diabo conhece. O diabo conhece também, por exemplo, que você tem paladar. Tem paladar. O diabo também sabe da estrutura do homem, que ele tem tato. Ele pega, né? Tudo que, né? Ele pega. O que mais? São 3 que eu falei, né? Tem o outro que me ajuda aí. A audição, você vai ouvir. E o outro é o cheiro, né? Olfato. 5 estruturas. E o diabo conhece isso. E qualquer uma delas que manifestar em você, ela pode desestruturar você, pode deixar você feliz ou alegre. Se você estiver num prédio de 20 andares, sentir o cheiro de fumaça, já vai ficar apavorado. Vai correr para fora para ver o que está acontecendo. Está pegando fogo no prédio, está vendo? Já mudou a tua estrutura, você estava em paz, estava tranquilo. Já lá porque sentiu um cheiro de fumaça, nem viu o fogo ainda. Já está apavorado. E assim são os 5 sentidos. Não preciso falar aqui, porque eu não vou falar disso. Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava estudando a palavra. Deus estava me dando essa revelação a respeito da estrutura. Você veja bem, no Jardim do Éden está Satanás. Não está lá no Jardim do Éden? Está lá no Jardim do Éden. E ele está lá o quê? Ele está lá tentando convencer, ele está tentando incentivar, convencer a mulher para o pecado. Deu para você entender? Ousadia, né? Fala a verdade. Sabe, Eva estava em santidade ao Senhor. A Bíblia fala que ela sem pecado, nenhum pecado. Mas o canela seca está ali. Está ali tentando Eva. Por que ele investe tanto, né, vamos dizer assim, em influenciar os crentes? Por quê? Porque ele conhece a estrutura do crente. 5 sentidos.
Ele sabe que isso existe na vida de um cristão. Amém? Então ele vai usar um desses aqui para te tirar a tua paz, para te aborrecer e, se possível, te matar. Agora, por que ele investe tanto, né? A Bíblia fala que ele já está derrotado. Está derrotado, ele não tem mais chance. Ele é um derrotado, já caiu por terra. Por que insiste tanto? Você já pensou, por que ele insiste tanto? Qual é o fundamento dele para insistir tanto num crente como Eva? Qual o fundamento? Também Satanás pegou um outro homem, pegou aquela mulher, a mulher caiu. Caiu Adão também. E Satanás foi tentar Jesus também. Santidade ao Senhor. Estava em santidade ao Senhor. Mas que ousadia! Também não tinha pecado. Mas foi lá na porta de Jesus para tentar Jesus. Mas que demônio insistente, não é verdade? Mas por quê? Primeiro, 5 sentidos. Segundo, ele viveu, ele sabe, ele conhece uma coisa chamada livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio. Então a única chance que eu tenho é argumentar. A única chance que eu tenho é influenciar Eva, porque ela tem o livre-arbítrio. Eu sei que ela está em santidade, pouco estou ligando que ela está em santidade. Estou nem aí, né? Eu sei qual é a estrutura dela. A estrutura dela são os olhos dela é fraco. Ela vai ver aquela maçã, né? Ai! E aí vai comer. Por que ele foi? Porque ele sabia que existia uma possibilidade. Porque ele mesmo viveu quando querubins do Senhor, livre-arbítrio. Ele escolheu cair. Então ele é a vítima dessas questões, né? Da queda. Livre-arbítrio dele escolheu se revoltar contra Deus. Então ele investe mesmo na sua vida. Sabe? Blá, 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 7-1 direto. Né? Mostra alguma coisa, faz cheirar alguma coisa, faz ouvir alguma coisa, sei lá. Ele quer desestruturar você, a igreja, emocionalmente. Amém? Mas não é isso que eu vou pregar, não. Amém? É só para você entender um pouco do que Deus vai falar aqui. Tá bom? Então, esteja atento com os 5 sentidos seus e esteja atento para ser fiel no teu livre-arbítrio. Amém? Fiel no teu livre-arbítrio. Porque o diabo não vai deixar de tentar a sua vida. Só vai deixar depois que Deus levar você. Mas antes vai tentar você. Amém? Mas não vem tentação a não ser humana. Humana. Tentação humana? É, os olhos. A de Eva foi o zóio. O zoião dela, né? Deus te abençoe, que Deus possa revelar essa palavra para você e para mim, que Deus possa, né, se revelar mesmo, que você saia daqui com maior entendimento, que você saia daqui crendo que as coisas de Deus são sérias, são reais, não tem como. Ou nós entramos por esse caminho, ou vamos por outro. Só tem 2 caminhos. Para salvação, 1, e para perdição, 1 só. Você escolhe. Então é melhor a gente estar atento. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, revela a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glórias a Deus. O título dessa palavra, até porque normalmente eles colocam aí, o título da palavra eu não coloco, mas agora comecei a colocar. Prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Glória a Deus, né? Então não tem como mais escapar, amém? Glória a Deus. Olha só que título, né? É a palavra, é o que Paulo fala. Prisioneiro de Cristo. Se você é prisioneiro, acabou. Acabou. Esse é o assunto, amém? Então, o título é esse. E Romanos capítulo 1,
Se você puder abrir, Romanos capítulo 1, que Deus coloque a palavra dele na minha boca, do jeito que ele quer, não do jeito que eu quero. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 22. Romanos 1, versículo 22. Dizendo ser sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ali então, é o que o homem sem o conhecimento de Deus, ele fez isso. O homem sem o entendimento, sem o conhecimento, sem a busca da sabedoria de Deus, eles pensam que eles são sábios. E aí a Bíblia, Paulo está dizendo, pensando ser sábio, tornaram-se biruta, loucos. Porque começaram a fazer coisas, não é verdade? Que realmente desagrada ao coração de Deus. Sabe, eu fui dar uma olhada no dicionário, e aí eu quero saber o que é louco. Porque às vezes a gente sabe o que é louco, mas não tem uma profundidade. Acho que é bom a gente sempre, quando lê, ter um dicionário do lado. Você pega até um dicionário desse comum mesmo, porque ele mesmo já mata, né, a resposta sua. E aí então, louco, doente mental. Doente mental. Doente mental? É. Patologia mental. É a mesma coisa, né? É uma doença mental. Eles falam, uma doença mental? No Jardim do Éden, se originou isso. Foi lá no Jardim do Éden que veio a doença mental, né? Que veio a patologia mental, causada no Jardim do Éden, no sentido espiritual. Quando ali no Jardim do Éden a mulher peca, o homem também peca, primeiro que sai da presença de Deus, depois você começa a ler a Bíblia e você vai vendo todas as loucuras. Doente, mental, não tem mais entendimento de Deus, e saíram fazendo tudo que você vê lá em Gênesis, até chegar ali na Torre de Babel, lembra? Que virou aquela bagunça, aquela baderna. Então, é isso, está doente, saiu da presença de Deus, o pecado trouxe, né, a falta de entendimento e de interesse pelas coisas de Deus. Se originou lá no Jardim do Éden. E aí o homem está andando desse jeito, até hoje. Pensando ser sábio, tornaram-se loucos. Impressionante, né? E é uma realidade hoje. A Bíblia sabe o que está falando. É uma realidade grande hoje nesse ponto. Eu queria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. 13 não, desculpa, 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 18, 19 e 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. É assim que Deus pensa a respeito das pessoas que não conhecem Ele. A posição dessas pessoas que não conhecem a sabedoria de Deus, que não tem entendimento de Deus, que não se interessa pelas coisas de Deus, é nesse sentido, né? Pensa que é sábio,
Isso pode acontecer conosco, achar que a gente é sábio. Sábio é quem conhece os princípios de Deus, irmão. Sábio é que conhece os princípios de Deus e põe os princípios de Deus em concordância com Deus. Esse é sábio. Porque por mais sabedoria que o homem possa ter, está aí, ó, a guerra, a Ucrânia e a Rússia. Não é verdade? Uma prova para nós. Que sabedoria é essa? Por mais tecnologia que tenha, por mais obra boa que possa fazer ainda, que acha que, né, eu sou sábio, eu estou fazendo obra. Meu irmão, ninguém pode perdoar o pecado do homem, a não ser Jesus. Jesus morre na cruz e derrama o sangue dele para perdoar pecado. Nada pode perdoar pecado, nenhuma obra, nenhuma sabedoria, nenhuma filosofia, nada. Só Jesus, senão não precisava derramar o sangue dele na cruz. Desperdício, não é verdade? Deus fazer Jesus sofrer do jeito que sofreu, moeu ele na cruz. Então não seria necessário. Então entenda, nada que você faça nesse planeta Terra, por mais bom aparentemente que seja, por mais evoluído que seja, por mais sábio que seja, não consegue perdoar pecado. Amém? Não consegue. Então, esse 3,18 ele fala exatamente isso. Ele fala, né, que não adianta. Ele usa então essa expressão que o que os homens que pensando ser sábios estão fazendo é loucura para Deus. E ele fala, terminando aqui nesse versículo, né, é o versículo 20, ele fala outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Então, ali ele mostra, primeiro ele fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus. É loucura, estão fazendo loucura. E depois ele fala que a sabedoria do homem é vã. Vã, eu coloquei aqui, vou pegar um pouco mais. Seria vão, não tem fundamento, é contrário à realidade, falso, vazio, oco, sem conteúdo. Eu já peguei que é para você escolher um deles. Amém? Sabedoria do homem, comparada com a de Deus, é tudo mentira. Ela é carnal. Pode até ter, por exemplo, né, ele fala assim, não tem conteúdo, você numa defesa jurídica, você pode, o juiz pode dizer para você, mas não tem conteúdo o que você está falando. Você está tentando defender o teu cliente, né? Numa questão jurídica, mas não tem conteúdo. Isso daí não é verdadeiro. Isso não é falso, isso é falso. Então, ele está comparando que a sabedoria do mundo é isso. É oca. É coisa vã. Comparado com as coisas de Deus. E é por isso que esse mundo está desse jeito. E pode ter certeza, o diabo vai tentar convencer a igreja em alguma coisa que não é verdadeiro. Que se for comparado, você vai ver que está fora dos princípios de Deus. Então a humanidade está dessa forma, desde lá do começo. Porque lá, se a gente estivesse presenciando a Torre de Babel, você ia dizer, que loucura. Os caras estão loucos. Fazer uma torre dessa, para fugir, né, para poder se proteger, vão, oco, tanto que não existe mais. Amém? Então é necessário que a gente possa entender, né? Nós temos que ser louco é para Deus. Amém? Louco para Deus. Louco.
É um louco, né? Está fazendo as coisas do mundo, é louco. Já percebeu quando você se converte? Aí a turma fala, o quê? Você agora é crente? Ai, ai, ai. Né? O quê? Você dá dízimo? Ah, deixa de ser besta, rapaz. O quê? Agora você não faz mais isso, não faz mais aquilo, e tem um monte de listagem aí, né? Você tá louco, rapaz. Aí já chega em casa e fala, ó, mãe, ó, nosso irmãozinho aí meu irmãozinho já ficou louco. Mas ser louco, quando você renuncia, nós renunciamos os nossos próprios sentimentos e sabedoria da carne. Lembra dos 5 sentidos? O diabo vai tocar nos 5 sentidos. Ele vai ativar a tua estrutura emocional. E nós precisamos renunciar ao nosso próprio entendimento e sabedoria da carne. Não interessa a tua sabedoria para Deus. Não interessa a tua sabedoria, né? O teu entendimento para Deus. Porque não vai resultar em nada. O que vai resultar uma vida próspera, uma vida em triunfo, é a sabedoria de Deus. Basta dizer que Jó, no capítulo 20, ele fala sobre isso. Cadê a sabedoria? Foi num abismo, está aí, não está. Foi lá em cima, está aí, não está. Aonde está a sabedoria? Né? O homem não conhece. A sabedoria de Deus, ele está falando. Porque a única forma de nós chegarmos até a vida eterna é se nós continuarmos aprendendo da sabedoria de Deus e aplicando a sabedoria de Deus, quer dizer, colocando em prática. Aí nós vamos chegar lá, porque é a única. O restante é para cuidar de coisas do mundo. Mas nós não estamos falando, a igreja não está preocupada com o mundo. A igreja não veio aqui para aprender do mundo. A igreja não veio aqui para, se alicerçar do mundo. Às vezes para se alicerçar das coisas de Deus. Então como é que eu faço? Né? Então nós precisamos fazer isso, ser louco sim, né? Para renunciar nossos entendimentos e a nossa sabedoria carnal. Né? É o único jeito. Senão, nós vamos entrar por um caminho errado. Muita gente às vezes desiste de ler a palavra, de estudar a palavra, de ir para a igreja, e aí gera grandes problemas. Sabe, Jesus, ele usou uma frase na cruz, ele falou, está consumado. Às vezes a gente não sabe nem o que é isso, por falta de estudar a palavra. Está consumado. E a gente, já está pronto. A gente tem isso na mente, não tem? Ele já fez tudo. Meu irmão, eu estava fazendo esse estudo e peguei uma frase, eu pego só aquilo que me interessa, que está dentro do contexto bíblico, porque tem muita baboseira, né, por aí, às vezes. E um cidadão, ele fala a respeito disso, ele diz assim, imagina, você está em guerra. Você está em guerra, está na batalha, duas nações, hoje, atual, Rússia e Ucrânia. Mas eu estou falando assim, né? Houve uma grande batalha no mundo espiritual. É isso que você precisa entender, a igreja precisa entender isso. Houve uma grande batalha no mundo espiritual. Não estou falando dessa batalha entre a Rússia e a Ucrânia, ou qualquer outro país, a Alemanha contra os judeus. Eu estou falando de uma batalha, a Bíblia fala de uma batalha, e foi uma batalha única. E Jesus venceu. Está consumado. Jesus não vai precisar vencer, ele já venceu o adversário, irmão. Ele tinha todos nós cativos a ele. Satanás nos prendeu, nos escravizou no pecado. Deu para você entender? Ele dominava tudo, diz a palavra. E aí travou-se uma grande batalha espiritual única. E Jesus vence Satanás.
E quando um país vence o outro, quem sobra vira o quê? Vira o quê? Vira escravo. Vira o quê? Vira prisioneiro. Está entendendo o que Deus está falando? Por isso você é escravo de Cristo. Ele já venceu a batalha. Você fala, mas palavra escravo, o apóstolo Paulo fala isso. Sou escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Então agora, sabe, Satanás já perdeu. Não tem como. Então você é escravo de Jesus. E não de Satanás. Porque a guerra já foi consumada. A vitória já veio. Não tem mais nada. Amém? Você tem que ter isso na tua mente. Para não ficar desesperado, não desestruturar. Para realmente, sabe, renunciar. Renunciar, como aqui fala, renunciar, sabe, o próprio entendimento, sabe, a tua sabedoria. Começa a se misturar com as coisas de Deus, você vai ficando confuso. Entenda uma coisa, não existiu outra guerra, foi só essa guerra que existiu. Entre Jesus chegando e vencendo a batalha. Acabou. Não tem mais guerra. Encerrou o assunto. Agora, Jesus venceu a batalha. E agora eu sou o servo de Jesus. Agora eu sou o escravo de Jesus. Então agora eu sou prisioneiro de Cristo. Uau! Coisa gostosa, né? Não tem mais jeito, irmão. Acabou. Pode parar desse negócio de querer voltar lá para o capeta. Você está entendendo? Você é escravo de Jesus e pronto, acabou. Está encerrado o assunto. Então, sabe, Jesus disse, está consumado, a batalha foi vencida, agora nós somos escravos de Cristo, prisioneiro. Paulo, ele fala nesse sentido, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Aí é outra situação onde Paulo está vendo que ele está ali pregando o Evangelho, salvando vidas, porque ele tem esse entendimento na alma dele, no espírito dele, de que por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo, para pregar. Você é prisioneiro de Cristo para levar liberdade. Amém? Você é prisioneiro de Cristo para levar o Evangelho, para ajudar as pessoas a encontrar a verdade. Amém? Então é isso que nós precisamos ter isso. Você fala assim, eu já tenho um pouco de entendimento disso. Sim, eu sei que tem, irmão. Você está aqui na palavra há muito tempo ouvindo, mas Deus está nos despertando. Você está entendendo que não tem mais guerra, acabou a guerra, Jesus já venceu a guerra, você agora é dele. Amém? Então, escravo de Cristo. Agora só resta você se submeter a Cristo. Então, acabou. Bom, se eu sou escravo de Cristo, eu tenho que submeter a Cristo. Lembra, você era escravo do pecado, se submetia ao pecado. Agora você é escravo de Cristo, então eu me submeto à santidade. Santidade. Me submeto. Então, Jesus ele fez o que precisava ser feito, irmão. Ele fez aquilo que deveria ser feito. Ele fez o principal, ele batalhou em favor da sua vida. Grande guerreiro, não é verdade? E já venceu a batalha. Então agora é com você. Você que tem agora que se virar. Agora é com você. Amém? Então, só resta você se submeter a Cristo. Todos os planos da sua vida devem ser controlados pela vontade de Cristo, emoções e sentimento. Porque esse é o grande problema nosso. A área emocional, essa estrutura.
emoção e sentimento, os 5 sentidos. E esses 5 sentidos que vêm nos perturbar, muitas vezes, né, o diabo usa isso daí, para quê? Porque ele sabe que você tem um livre-arbítrio. Quem sabe você escolhe fazer o que ele quer. Eva escolheu. O que você está pensando? Você está pensando que você é santão e não vai correr o risco? Vai. Eu não estou dizendo que você vai cair. Mas eu quero dizer que Eva caiu. Então a gente precisa o quê? Precisa, sem dúvida nenhuma, né? Se submeter. Planos da sua vida devem ser controlados pela vontade de Cristo. Essas suas emoções, o seu sentimento, tem que deixar Cristo controlar. Você é muito nervosinho aí ou não? É bravo? São sentimentos, emoções, né? Nós precisamos entregar isso para Cristo, irmão. Para que a gente possa amadurecer, crescer, ser pessoas maduras. Para a gente não se abalar por qualquer coisa. Mas é aí que o diabo trabalha. Então, é isso. Como eu vou fazer isso? Como que eu posso administrar isso? Amém? Tem pessoas que se formam em administração de empresa, não tem? Como é que eu faço para administrar isso? Nós estamos falando de uma administração espiritual. Como é que eu faço isso? Eu entendi agora sim, né? Que o diabo, ele sabe que eu tenho livre-arbítrio, ele sabe que eu tenho uma estrutura de 5 sentidos, ele sabe que eu posso decidir o que ele vai tentar me convencer, não é verdade? E a sabedoria do mundo não interessa, que para Deus é loucura, se para Deus é loucura, para mim também é. É ou não é? Se para Deus é loucura, para você também tem que ser. A sabedoria do mundo. Agora, seja louco, louco por Deus, louco para fazer a vontade de Deus, louco para, sabe, para jogar fora o que precisa ser jogado fora. Amém? Então a gente viu que Deus deu aqui uma pincelada para nós aqui, nesse sentido de que a estrutura, né, e agora Deus vai nos dar com certeza como que eu vou fazer isso. Como eu faço isso? Né? Como que eu vou conseguir vencer, né? Já que tenho 5 sentidos, vou vencer como? Como eu vou, né? Por exemplo, eu tenho um livre-arbítrio, eu vou ter um livre-arbítrio, mas para ser fiel a Deus, o que eu vou fazer? Tem algumas dicas na Bíblia, que isso serve para a nossa proteção. Eu digo no sentido, se você colocar em prática, é simplesmente uma receita para você triunfar. Deus deu receita para Josué. Josué, escuta o que eu vou te falar, Josué. Medita nesse livro de dia e de noite, não te desvie para a direita e para a esquerda, e se tu fizeres isso, prática, prosperará o teu caminho. Aí o diabo, sabendo que Deus está abençoando todos nós, e quer abençoar cada vez mais, mas ele vai usar dos 5 sentidos, pelo menos um, para te aborrecer. Amém? Para fazer você tomar uma decisão errada, até mesmo na área emocional. Está sentindo e continua sentindo, está repreendido em nome de Jesus. Se for um sentimento, a Bíblia até fala assim, que a tristeza de Deus gera no coração do homem arrependimento, mas a tristeza do mundo gera morte. Olha só, a tristeza de Deus gera arrependimento no homem, mas a tristeza do mundo gera morte. Que é que tristeza do mundo? Eu perdi isso, eu perdi aquilo, e fica lá vivendo do passado. Não dá. Amém? Então, vamos dar uma olhada em 1 Pedro. 1 Pedro, ele vai dar, a palavra de Deus vai nos dar uma dica, né? Vai dar uma orientação. Como eu posso proceder quando eu estou diante da minha tentação? Como eu posso proceder para que eu não use o meu livre-arbítrio para fazer a vontade do diabo? Então ele dá uma receita. E a receita está no capítulo 3, 1 Pedro, não achei aqui ainda não, espera aí, mas que eu vou achar. 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21. Capítulo 3, 18.
1 Pedro, espera um pouquinho, está aqui. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, está vendo? É essa guerra que travou, essa guerra que foi travada, ele padeceu na cruz, uma vez pelos pecados. Essa foi a batalha de Jesus, e não tem outra. Agora ele, por isso que os judeus falavam, quem é ele para perdoar pecado? Ele teve a vitória, ele venceu, amém? Então ele pode perdoar os pecados. Ele fala assim, né, o pecado, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. E ele fala, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Agora escuta isso aqui. Então ele está contando lá, foi Jesus que foi sacrificado na cruz, ele que recebeu autoridade para perdoar os perdões do pecado. Ele fala aqui de algo que naquele tempo de Noé, as pessoas eram rebeldes, só foi salvo 8, né? E aí ele está falando que ele foi lá pregar o evangelho para eles. Aí isso não vou nem entrar em questão. Estava lá preso aqueles espíritos, né? Não tiveram chance, no sentido, né? Com relação a Jesus. Aí eu não vou entrar nessa questão. Mas a questão aqui é a outra, que é a mais importante para nós. Amém? Ele fala que também, ele falava de Noé, batizado nas águas. Pelas águas eles foram salvos. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo. Olha só a orientação que Paulo nos dá pelo Espírito de Deus. Tremendo. Ele fala de uma indagação. Talvez você nem saiba o que é indagação. Se você não for dicionário para saber o que é uma indagação, você vai ficar, o que é isso aí? Grande parte aqui nem talvez saiba, não tem profundidade o que é indagar, né? Agora o que eu fiz? Fui lá, falei, indagação, então tem que indagar, né? Indagar significa perguntar, procurar saber, tentar descobrir, investigar algo ou alguém. Então essa é a receita para nós. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Aquela guerra, Jesus já venceu. Você entregou a vida para Jesus, você é escravo de Cristo. Mas o diabo, sabendo que você tem 5 sentidos e ainda tem o livre-arbítrio, ele vai tentar você. Como é que você vai fazer? Você vai indagar. Não tome decisão antes de fazer uma indagação. Isso é de Deus ou é do diabo? Isso está alinhado com Deus ou é do diabo? Isso daí vai desagradar a Deus ou não vai desagradar? Mas peraí, eu estou meio na dúvida. Peraí, pastor, o que você acha? Se o pastor não souber, ele vai te dizer. Então, sabe, vai procurar ajuda. Sabe, o problema nosso, sabe o que é? É que a gente quer resolver o nosso problema com o nosso entendimento e com a nossa sabedoria, que para Deus é loucura. A gente quer resolver. A gente quer resolver. Está demorando muito, Deus. Né? Olha, desse jeito não vai dar. Desse jeito eu já estou atrasado. O senhor já deveria me dar isso daí, já abrir aquela porta que eu precisava. Que é isso? Está tomando a posição de Deus. Está querendo usar a tua sabedoria, o teu entendimento. Para quê? Para você entrar numa enroscada. Então ele dá a receita. Para com isso. Indagar, uma boa consciência, porque ele fala que o batismo, o teu velho homem, ele foi no sentido espiritual, mas você está na carne, uma indagação de uma boa consciência pela ressurreição de Cristo. O que ele está querendo dizer? Epa, peraí, eu já morri com Cristo e já ressuscitei com Cristo, e isso daí é do diabo, e eu não vou fazer.
Amém? É o único jeito. E ele vai pegar você em algum desses, tentar pegar você. Com a Eva foi a maçã, talvez você seja como a jaca, né? Pegou a Eva, né, nos olhos, pode pegar você no paladar, pode pegar você no olfato, pegar você no tato, pode pegar você no ouvido, que é terrível, né? Ele vai usar todas essas armas, essa estrutura que está em nós. E vai insistir, por quê? Por que tanta insistência? É porque ele sabe que ainda pode te convencer. Então, indagar. A partir de hoje, pensa o que você vai fazer, meu irmão, por favor. Não vai sair fazendo. Sabe, você é cutucado para ir e você já... Não é assim? E se não berra na hora, fica ali murmurando. Safado, sem vergonha, fez isso comigo, não sei o que lá. Murmurando, maldiçoando. Em vez de parar, fala, opa, para, como diz o Kevin, né? Reprogramando, bota o GPS em Cristo. Amém? E aí você fala, peraí, não, essa decisão eu não vou tomar. Não, está demorando, mas não vou tomar essa decisão para precipitar. Porque é problema. O maior exemplo que Deus dá para nós de tempo é a nuvem. A nuvem vai e o povo vai. A nuvem para e o povo para. E às vezes era assim, 1 dia, 2 dias, 2 semanas, 3 meses, 1 ano, alguns anos. Ai. Deus, já estou aqui há 6 anos aqui nesse deserto, a nuvem não vai sair não. É a lição que Deus está dando para nós. O tempo é de Deus. Tem pessoas que avançam no tempo. Por causa da sabedoria dele. Ele acha que... ele usa a sabedoria dele para avançar no tempo. Misericórdia, né? A gente é assim. Você fala assim, o pastor está arrebentando aí, falando mal da gente. Não, eu também sou assim. Não sou diferente, eu sou igual a você, eu sou de carne. Tem hora que a gente avança, né? Que é na hora, que é antes de Deus. E tem hora que a gente é procrastinador. Deus já está falando. Vai naufragar o teu barco, você vai arrebentar a cara. Está falando, e você é procrastinador. Não faz o que tem que fazer. Não adianta usar a tua sabedoria, nem a tua inteligência para essas coisas. A receita do apóstolo Paulo é essa. Olha, faz uma indagação. Vê o que você vai fazer, se é de Deus ou é do diabo. É da carne. Então, se é da carne, a própria palavra está dizendo assim, não é o despojamento da carne. Ele já está dizendo que não é. A tua carne está aí, você vai querer decidir pela tua carne. Tua sabedoria é carne, tua inteligência é carne. Não é espírito. Espírito é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espírito. Glória a Deus, hein? Não é verdade? Então é isso. Nós não podemos de maneira alguma tomar decisões sem primeiro consultar o dono da sabedoria, que é Yahvé, é Jesus de Nazaré. Amém? Consulta ele. Fala com ele. Busca na palavra. Sabe, por isso que um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhece a palavra, meu irmão, o diabo vai pegar você, vai aborrecer você muitas vezes. Ele vai conseguir vencer algumas batalhas na sua vida, né? E aí você fica aí rodando no deserto. Então precisa estudar a palavra e precisa indagar. E aí depois que você fizer, indagou, palavra, investigou, está fora do princípio de Deus, eu também estou fora. Amém? É o único jeito. Então, é isso. Vamos lá em 2 Coríntios 10, para nós encerrarmos. 2 Coríntios 10.
2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos indagar, investigar e vamos tomar uma atitude. Amém? Então nós vimos ali as armadilhas de Satanás, que ele conhece a estrutura do homem. Vimos ali que tem uma indicação para nós de Deus, de que nós devemos indagar, perguntar, avaliar de acordo com a palavra. E no capítulo 10, 2 Coríntios 10, versículo 3 a 6. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, está vendo? Não adianta usar a sua sabedoria, porque a arma de Deus não são carnais. Usar a carne, sabedoria, entendimento, não adianta. Mas sim poderosa em Deus para a destruição de fortaleza. A palavra de Deus é poderosa para quebrar fortalezas. Fortalezas de raciocínio. Porque é o lugar onde trabalha o diabo. Na cabeça do homem. Na cabeça da igreja, né? Vamos dizer assim, né? Na cabeça dos fiéis. Então, sabe, então ele começa a dizer assim, não é a arma, se você usar a arma carnal, não tem resultado, não tem vitória, não tem unção, não tem paz, não tem alegria, não adianta. Tem gente, como eu falo, eu sou, né, gente que não é pavio, é espoleta, bateu, estourou, né? Bateu, já estourou. Para com isso. Está se estressando à toa. Está perdendo tempo. E não tem resultado. O resultado tem negativo. Ruim. Então, sabe, tem que parar para pensar. Tem que parar para avaliar. E aí então, fazemos aqui, vamos cumprir isso daqui, o que ele está falando, porque você parar para avaliar, para destruir aquilo que foi construído por Satanás na sua mente, na tua estrutura emocional. Deu para você entender? Tem algo que Satanás está formando na sua, uma estrutura na sua alma, ele está mexendo com a tua alma, ele está mexendo com os teus sentimentos, com a sabedoria que você tem, ele está te provocando, está te estimulando a tomar uma decisão errada. Então aí você faz a indagação, e aí agora ele está dizendo que você tem que destruir isso. Porque a palavra de Deus tem poder para destruir tudo aquilo que você pensa que é contrário à palavra. Ele fala, vamos lá. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia são carnais e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e das altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o entendimento à obediência a Cristo. Meu irmão, muitas vezes você não consegue, e eu também, obedecer a Cristo, porque não paramos para fazer uma indagação. Se você quer evitar de pecar menos, vou dizer menos, né? Que a gente vai pecar, mas não pode desistir, amém? Mas se você, sabe, você tem que fazer pergunta para você mesmo, sabe? Você tem que indagar você mesmo, né? E aí ele fala, você vai indagar para quê? Para você destruir toda estrutura de fortaleza que Satanás está armando na sua cabeça. No seu emocional, está mexendo com o teu emocional, com o teu sentimento, está mexendo com as tuas vontades, está mexendo com os teus pensamentos. Sabe aquela coisa, não vai dar certo, você não vai conseguir, está tudo errado, você está indo fazer o que não deve. Ele vai usar todo o argumento possível. Aí o que você tem que fazer? Arrancar isso daí. Avaliou? Agora arranca. Você tem que demolir isso. É construção do diabo. Sabe, é que nem poceiro, né? O cara entra na posse, se ele ficar muito tempo ali para tirar é difícil. Mas se você não tirar rápido, você vai ter problema. É a mesma coisa, o diabo sabe o que é isso. Ele vem e põe um pensamento na sua cabeça. E se enraizar esse pensamento na sua cabeça, vai criar uma fortaleza. Se criar uma fortaleza, aí você não sai mais dali. Vai ficar ali.
Toda vez você vai ver que você, de novo eu estou nervoso, brigando com todo mundo, de novo eu estou nervoso, brigando com todo mundo, de novo estou nervoso, brigando com todo mundo. Isso repete, é repetitivo, você está preso nas fortalezas. Tem que quebrar. Então, sabe, Jesus já venceu a guerra. Agora você estuda a palavra, indaga a palavra no que você vai fazer e depois põe para fora. Joga fora. Joga fora. O barco está afundando, joga tudo fora para não afundar o barco. Amém? É o único jeito. Então, ele continua dizendo, né, nesse 10, ele fala assim, destruindo todos os conselhos, está vendo? Conselhos altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? Elevando o cativo ao entendimento, à obediência a Cristo, e estando pronto para vingar toda a desobediência, para quando for cumprida a vossa obediência. Você só vence, sabe? É como se fosse uma luta dessa atual. Como é que chama essa luta atual? Que vai em ringue, não é ringue mais, né? Boxeador não. MC, sei lá, né? É isso aí, ó. É a obediência e a desobediência no ringue. É a luta. Você só vai derrubar o teu adversário com aquela esquerda. Ele fala, aquela esquerda obedece, né? Pum, ou a direita. Você só vence, não tem como. Você só apaga o fogo se jogar água. Não é? Só para de ventilar aí se você desligar a luz. Só apaga a luz se você desligar o interruptor. Você só vence a desobediência obedecendo. Isso é tremendo, irmão. Você só vai vencer, só vai ter vitória contra a desobediência obedecendo. Senão a desobediência te vence. E aí te deixa no deserto. Fica rodando, batendo a cabeça. Não dá nada certo. Ele faz você experimentar chegar perto. E depois ainda rodeia e joga você para mais para trás. Né? Para a derrota. Para a vergonha. Então, sabe, é isso. Nós precisamos entender a nossa estrutura. Precisamos fazer o que Deus manda em termos de perguntar para Ele o que deve fazer, e depois você tem que fazer a sua parte. Dá uma butinada na traseira do diabo aí. Tira ele do teu caminho. Amém? Tira ele do teu caminho, porque se você não tirar, na verdade, tirar da tua mente, porque todo o trabalho é aqui, na cabeça. Né? Então, é isso que Deus tem para nós, né? Tudo que estiver desalinhado com a vontade de Cristo, desalinhado com a palavra, deve ser demolido, ou, se você quiser escolher a palavra, despojado. Joga fora. Amém? Se você vê um texto de apóstolo Paulo, despojai-vos também da ira, despojai-vos, está lá, Paulo fala isso. Despojai-vos da ira, da maledicência, da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, da questão sexual. Vai despojando, vai jogando fora, senão o seu barco vai afundar. Paulo fala isso. Não adianta você querer usar o teu entendimento. Não adianta você querer usar a tua sabedoria. Você vai se dar mal. Você tem que usar o entendimento de Deus, sabedoria de Deus. Amém? O louvor pode vir, irmão, por favor? É isso. Espero que Deus possa ter alcançado o meu coração, o seu, através dessa palavra. É uma palavra de um ensinamento, assim, para a gente colocar em prática, né? Para a gente ficar atento. Talvez algumas vezes você pratica mesmo isso tudo que foi falado aqui, mas talvez Deus esteja despertando você para você não se enganar, porque o diabo fica rodeando, esperando uma brecha. Talvez você esteja aí, toda vez que o diabo rodeou a sua vida, você aguentou, mas ele continua rodeando. Então essa palavra serve para te advertir, fique esperto, vigia, porque ele não parou de rodear a sua vida não. Amém? Então seja firme, Jesus já venceu por mim. Já venceu a guerra. Agora a outra parte está comigo. Amém?